Como a gente já viu no vídeo introdutório, a principal diferença entre o método dos mínimos quadrados e os métodos de interpolação é que quando a gente faz um ajuste por mínimos quadrados, a gente está buscando um polinômio que seja uma tendência média, que então deixa alguns erros para lá e outros para cá, enquanto na interpolação a gente está procurando um polinômio que passe exatamente sobre todos os pontos. Não deixar alguns erros para lá e para cá, mas ter exatamente erro zero, o que para a pessoa que está iniciando parece muito superior a mínimos quadrados, de puxa vida, eu não vou ter erro nenhum, então tudo vai funcionar melhor. Mas na verdade é o contrário, mínimos quadrados é um método mais útil e mais geral, com mais aplicações do que a interpolação. Voltaremos ainda a repetir essa informação e a testar por que o MMQ é mais útil ainda em outros momentos. Aqui eu escrevi polinômio duas vezes, a gente sabe, a gente já fez exercícios com MMQ para regressões de exponenciais ou outras funções, então a rigor seria qualquer curva, mas a gente pode pensar em polinômios para simplificar, e na interpolação, nesse curso, a gente só vai trabalhar com polinômios mesmo. Existem interpolações com outras coisas, mas a gente vai fazer só com polinômios. Bom, a interpolação a gente vai usar quando a gente tem dados precisos e tabelados em geral. Então, o ponto de partida para a interpolação é muito parecido com o ponto de partida de alguns casos do MMQ. A gente tem uma sequência de valores de uma variável independente, uma sequência de valores correspondentes de uma variável dependente, e a gente vai querer achar uma curva que passa por todos os pontos. Então a diferença básica, se a gente fosse representar isso aqui de forma gráfica, como é que seria a representação disso? Quando a gente tem, eu vou fazer aqui em vermelho, um conjunto de pontos experimentais, e vou fazer as duas coisas. Então, esse aqui é o experimental. Se a gente fosse fazer um mínimos quadrados, é buscar alguma coisa desse estilo. É buscar uma curva que vai deixar alguns erros para um lado, alguns erros para o outro. Quando você faz a interpolação, você está buscando um polinômio que passe exatamente sobre todos eles. Então, nesse caso, seria alguma curva que faz mais ou menos assim. Esse aqui seria o caso da interpolação. Se a gente estivesse interpolando todo mundo ao mesmo tempo. A gente falou no vídeo anterior de interpolação linear, em que a gente olhava para um parzinho de dois pontos, e a gente ligava esses dois pontos por uma reta e fazia uma coisa proporcional. A interpolação, quando a gente tem um conjunto maior de pontos, se você interpolar por todos eles, nesse caso aqui, a gente tem 4 pontos, então a gente teria um polinômio de que grau? Por 2 pontos a gente passa uma reta, então 2 pontos a gente tem x elevado à primeira, se a gente tivesse 3 pontos, a gente passaria uma parábola, a gente teria x elevado ao quadrado. Então, de forma geral, se a gente tem n pontos, a gente vai passar um polinômio de grau n menos 1. Né? Ou, de vez em quando a gente escreve ao contrário, por n mais 1 pontos, a gente passa um polinômio de grau n. Enfim, a relação é, o grau é 1 menor do que o número de pontos, é isso que precisa ser dito. Então, nesse caso aqui, se eu tenho 4 pontos, eu estaria passando uma cúbica, um polinômio de grau 3. E por ser um polinômio de grau 3, a gente tenderia a ter essas curvas, a ter uma coisa que pode ter esses pontos de mínimos e máximos, e de vez em quando isso aqui pode ser muito catastrófico. A gente pode ter uns polinômios, a gente vai ver alguns casos mais extremos, em que a interpolação sai completamente da tendência que fisicamente está acontecendo. Mas vamos deixar um pouco para depois essa continuidade das interpretações físicas. Vamos fazer basicamente a forma de cálculo. Vamos pensar como é que seria uma implementação concreta de um método de interpolação do jeito mais simples possível. Do jeito que, se a gente fosse fazer a tabelinha de pontos, o conjunto de x e y, a gente tem um ponto x1, eu vou começar com 0, porque depois eu vou usar x0, vai ser mais cômodo. Então eu tenho x0, x1, x2 e x3, e eu tenho os valores correspondentes, y0, y1, y2 e y3. Como é que eu acharia qual é a curva que está passando por todos esses pontos? Bom, vamos começar de um caso
um pouco mais básico. Se eu tivesse só 2 pontos, então como é que eu acho a curva que está passando só por esses 2 pontos? Então se eu fosse usar só 2 pontos, eu teria uma primeira informação. Bom, por 2 pontos eu estou procurando uma curva do tipo ax mais b é igual a y. De novo lembrando o que é variável e o que é constante. Aqui é muito parecido com o MMQ. Quando a gente está procurando qual é a curva, a gente está procurando quem é A e quem é B, quem é A, B, C. A gente está procurando os parâmetros do polinômio. Os pontos x0 até xn, y0 até yn são constantes, são valores que foram observados num laboratório, observados num experimento. Então, desfaçam a intuição de vocês que x e y é variável. x0, x1, x2, etc. são parâmetros. Quando a gente escreve x em geral, a gente está pensando no eixo x e y no eixo y. Então, x e y sim são variáveis, mas são variáveis no sentido de domínio, de contradomínio, de conjunto total. Os valores específicos vão ser os de x0, x1 e assim por diante. Muito parecido com o caso do MMQ. Bom, quando a gente tem 2 pontos, a gente pode escrever a equação da reta para esses 2 pontos. A gente pode escrever que y0 é igual a ax0 mais b, e a gente pode escrever para o segundo ponto que ax1 mais b vai dar y1. O que eu tenho aqui? Um sistema de 2 equações e 2 incógnitas. As minhas 2 incógnitas são a e b, e eu tenho 2 equações. Muito bem. Se eu tivesse a situação um pouco mais geral, uma situação em que eu quero usar realmente os 4 pontos, se eu quero usar os 4 pontos, eu estou pensando num polinômio de grau 3, então eu estou pensando em alguma coisa do tipo ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a y. 4 incógnitas de a até d, 4 equações, uma para cada ponto. E aí eu vou ter exatamente o equivalente do anterior, ax0 à quarta, ax0 ao cubo, né? Mais b x0 ao quadrado, mais c x0, mais d, e assim sucessivamente. Podemos usar a mágica da edição para pular essa parte um pouco tediosa. E a gente tem agora um sistema 4x4. Se a gente fosse escrever esse sistema 4x4 na forma matricial, o que seria? Qual é o coeficiente que está aqui? É x0 ao cubo, depois vai ser x0 ao quadrado, o próprio x0 e o coeficiente 1. Isso aqui multiplicando a, b, c e d. E do lado direito vai ser y0 para a primeira equação. E para as outras equações vai ser exatamente análogo. Então também podemos pular essa parte. Aonde chegamos então? Chegamos numa matriz que tem até um nome especial, é uma matriz de Vandermonde, que era o nome do matemático, não me lembro agora de onde era o Vandermonde. Estou querendo dizer belga, mas eu acho que é por causa do Van Damme, acho que eu estou inventando coisa. A matriz de Vandermonde é uma matriz que é desse estilo, em que, para a gente passar de uma coluna para outra, o padrão que acontece é a gente multiplicar sempre pelo mesmo vetor. Então, essa primeira coluna é uma coluna de uns, a segunda coluna vai ser uma coluna com números experimentais, que pode ser qualquer coisa, mas aí a terceira coluna, contando, claro, da direita para a esquerda, vai ser de novo multiplicando por x0, x1, x2 e x3, a outra coluna vai ser de novo multiplicando por x0, x1, x2 e x3. Essa é a cara da matriz de Vandermonde e ela tem algumas propriedades matemáticas interessantes. O que não é tão interessante assim? Quando a gente escreve, se a gente fosse escrever o sistema linear para o caso 2x2, é um sistema linear bem tranquilo, né? Então, x01 multiplicado por AB
aqui embaixo x1 multiplicado por AB, isso aqui é igual a y0, y1. Também é uma matriz de Vandermonde, também tem essa propriedade, mas não impacta em nada, você resolve isso aqui sem grandes dramas. Resolver uma matriz dessa é um pouquinho pior, e nem é porque ela é 4x4, não é o tamanho dessa matriz que é o problema. O grande problema é a questão das ordens de grandeza que a gente tem nessa matriz. Imagina que a gente tem uma variável que o nosso x0 é da ordem, por exemplo, de 100. Se ela é da ordem de 100, essa primeira coluna aqui vai ser 1 sempre. Então essa aqui vai ser da ordem de 100, essa aqui vai ser da ordem de 10 a quarta, e essa aqui vai ser da ordem de 10 a sexta. Então, nesse caso aqui, eu teria parâmetros indo de 1 até 10 a sexta. Se eu tivesse graus ainda maiores, se eu tivesse mais pontos aqui, eu poderia ter pontos 10 elevado a oitava, 10 elevado a décima. Para cada novo ponto que eu introduzisse no meu sistema, eu ia aumentar ainda mais essa ordem. Mas essa primeira coluna aqui é sempre uma coluna de uns. Aí a gente cai naquele caso em que resolver o sistema numericamente, resolver o sistema com um método de eliminação, por exemplo, pode dar errado, porque a gente começa a ter ordens de grandeza muito diferentes. A gente começa a ter aqueles cancelamentos catastróficos, aqueles erros na hora de resolução. Então, em teoria, daria para fazer a interpolação de qualquer grau, usando simplesmente essa tática mais direta, mais bruta, de procurar qual é o polinômio que passa por todos os pontos de interesse e calcular os coeficientes dele. Mas, numericamente, isso não vai funcionar bem, porque a gente teria esse problema de ordens de grandeza. A coisa pode ficar ainda pior se o x0 é da ordem de 10 de 100, por exemplo, imagina que o seu x3 é da ordem de 10 a menos 2. Então, conforme a gente vai elevando essas potências, esses números vão ficando cada vez menores. E aí a situação só pioraria. Eu teria, ao invés de 1 até 10 a sexta, eu teria de 10 a menos 6 até 10 a sexta, 12 ordens de grandeza de diferença em uma matriz. É o tipo de caso que provavelmente vai dar problema na hora de fazer uma resolução numérica. Então, o fundamento da interpolação é isso, é procurar quem são essas constantes que vão dar para a gente essa curva que passa por todos os pontos. Mas as duas técnicas que a gente vai ver evitam a resolução desse sistema e chegam na mesma resposta, mas de um jeito um pouco mais inteligente.